Era uma manhã ensolarada em um pequeno bairro de uma cidade vibrante, onde os pássaros cantavam e o aroma do pão fresco se espalhava pelo ar. No centro dessa cena, dois jovens se encontravam, sentados em um banco de parque. Ele, Pedro, era um rapaz de sorriso fácil e olhos brilhantes, sempre vestindo sua camiseta favorita, que tinha o logotipo de uma banda que amava. Ela, Clara, era uma jovem sonhadora, com cabelos longos e cacheados que dançavam ao vento. Seu olhar tinha uma luz especial, cheia de esperanças e promessas. Pedro e Clara se conheceram na escola, onde, entre risadas e desventuras, descobriram uma conexão mágica. Eles passavam horas conversando sobre os sonhos que tinham para o futuro. Pedro queria mudar o mundo, acreditava que cada pessoa podia fazer a diferença. Clara sonhava em se tornar uma artista, criando obras que tocassem o coração das pessoas. Juntos, riam e compartilhavam planos de construir uma vida repleta de aventuras, viagens e realizações. Conforme o tempo passava, o amor deles floresceu. Ele sempre a apoiava em seus sonhos, levando-a a galerias de arte e incentivando-a a participar de exposições. Clara, por sua vez, era a maior fã de Pedro, sempre aplaudindo suas iniciativas e encorajando-o a seguir em frente, mesmo quando ele se sentia desencorajado. Eles se tornaram inseparáveis. A sintonia entre eles era tão forte que parecia que podiam ler a mente um do outro. No entanto, a vida não é feita apenas de sonhos. A realidade logo se impôs. Pedro encontrou um emprego como gari, um trabalho que o ajudava a sustentar a casa e a realizar suas pequenas metas. Ele se levantava antes do sol nascer, vestia seu uniforme e saía para trabalhar, sempre com um sorriso no rosto, mesmo sabendo que muitos o olhavam de forma desdenhosa. Clara, inicialmente, admirava a determinação dele, mas, com o tempo, começou a sentir a pressão do mundo exterior. As conversas nas rodas de amigos, as risadas e os sonhos compartilhados foram se tornando mais raros. Clara começou a sentir um desconforto em relação à escolha profissional de Pedro. Ela ainda o amava, mas, à medida que suas ambições artísticas cresciam, o estigma do trabalho dele começou a pesar. No fundo, ela queria ter orgulho dele, mas o preconceito social começou a nublar seu coração, e o brilho do amor que os unia começou a se apagar lentamente. Por mais que tentasse, Clara não conseguia ignorar os olhares e comentários maldosos. Ela queria um futuro brilhante, e Pedro, com seu trabalho humilde, parecia ser um obstáculo para isso. Mesmo assim, nas noites em que se encontravam para compartilhar um prato de macarrão e sonhar juntos, era possível sentir a faísca que ainda existia entre eles. Eles faziam planos sobre o que gostariam de fazer no futuro, riam de lembranças passadas e falavam sobre como adorariam viajar pelo mundo. Mas as sementes do descontentamento estavam sendo plantadas. Enquanto Pedro trabalhava arduamente, Clara se via cada vez mais envolvida em um mundo de festas e pessoas que, a seu ver, eram bem-sucedidas. E assim, o que começou como um amor puro e repleto de sonhos começava a se transformar em algo mais sombrio. O que eles não sabiam era que essa fase de suas vidas estava prestes a se tornar um divisor de águas, colocando à prova a força de seu amor e os verdadeiros valores que carregavam em seus corações. À medida que os anos se passavam, o amor de Clara e Pedro enfrentava tempestades que nem eles mesmos podiam prever. A princípio, a paixão e a alegria pareciam eternas, mas a realidade começou a se infiltrar na vida deles como uma sombra traiçoeira. Clara começou a notar as diferenças entre ela e Pedro, não apenas em suas ocupações, mas na forma como as pessoas os viam. Quando saíam juntos, as palavras sussurradas e os olhares tortos pareciam uma sombra sobre eles. Pedro continuava a se levantar todas as manhãs, enfrentando o dia com seu uniforme de gari, uma farda que ele usava com dignidade. Para ele, seu trabalho era uma forma de contribuir para a sociedade. Ele amava limpar as ruas, tornando a cidade um lugar mais bonito e seguro. Ele acreditava que cada sacola de lixo que recolhia era um pequeno passo para um mundo melhor. Mas Clara, cada vez mais influenciada pelo que ouvia de amigos e conhecidos, começou a enxergar o trabalho dele de forma diferente. As conversas em casa se tornaram mais tensas. Clara, que antes admirava a ética de trabalho de Pedro, começou a expressar suas frustrações. Por que você não tenta algo diferente? Você poderia ser mais do que um gari, ela dizia, a voz carregada de insatisfação.
Pedro, sempre otimista, respondia: eu faço isso com amor, Clara. Cada trabalho é importante. Mas suas palavras, que antes soavam como música, agora pareciam cair em um vazio. O brilho nos olhos de Clara começou a se apagar. Os encontros sociais se tornaram cada vez mais difíceis. Durante festas e reuniões, Clara sentia que Pedro era o assunto sussurrado nas conversas. Olha, ali está o gari, ouviu uma amiga dizer em uma dessas reuniões, e o coração de Clara apertou. Ela tentou ignorar, mas as palavras ecoavam em sua mente, formando uma barreira entre ela e o homem que amava. Enquanto dançava e ria com amigos que estavam conquistando suas próprias carreiras, a sensação de vergonha começou a se arrastar como uma sombra ao lado dela. O estigma social começou a corroer a confiança de Clara. Ela sonhava em ser uma artista renomada, mas a vida com Pedro parecia cada vez mais um obstáculo em sua jornada. As histórias de sucesso que via nas redes sociais a deixavam inquieta, e em seus momentos de solidão, ela se perguntava se estava desperdiçando sua vida ao lado de alguém que não tinha ambições parecidas. O amor que uma vez sentiu por Pedro começou a se misturar com um ressentimento que ela não conseguia explicar. Numa noite, enquanto estavam juntos na sala de estar, Clara lançou um olhar acusador. Você não se preocupa em ser mais do que isso? O que as pessoas vão pensar de nós? A pergunta feriu Pedro, mas ele se esforçou para manter a calma. Clara, o que importa é que estou fazendo o melhor que posso. O que as pessoas pensam não deve nos afetar. Mas suas palavras não encontraram ressonância. Clara já estava muito presa em seus próprios pensamentos. Com o passar do tempo, a distância emocional entre eles se tornou evidente. Clara começou a passar mais tempo fora de casa, em eventos artísticos e encontros sociais, enquanto Pedro permanecia na rotina que ele amava. Ele percebeu que a mulher que havia se apaixonado por seu coração agora o via apenas como um símbolo do que ela queria deixar para trás. O que antes era um lar cheio de risadas e apoio tornou-se um campo de batalha silencioso, onde o amor lutava para sobreviver. As sementes do preconceito haviam sido plantadas, e Clara, involuntariamente, começou a colher o que havia semeado. A percepção negativa que ela tinha do trabalho de Pedro crescia dia após dia, alimentada por inseguranças e pelo desejo de ser aceita em um mundo que, para ela, parecia mais brilhante e cheio de possibilidades. Cada crítica disfarçada, cada comentário malicioso que ela ouvia, fortalecia a ideia de que sua vida precisava de mudança. E, assim, o amor que antes era a base de sua união começou a se desvanecer, dando lugar ao desdém e à insatisfação. A tensão entre Clara e Pedro havia se tornado insuportável. As conversas que um dia eram cheias de sonhos e risadas agora se limitavam a silêncios desconfortáveis e palavras cortantes. Clara, presa em sua luta interna, começou a se afastar de Pedro, sentindo que precisava tomar uma decisão sobre seu futuro. Uma noite, enquanto olhava para a lua pela janela, seu coração apertou ao perceber que o amor que os unia estava se transformando em algo insustentável. Foi numa dessas noites, sob um céu estrelado, que Clara finalmente decidiu que não podia mais continuar assim. Ela se lembrou de todas as vezes em que ouvirá comentários maldosos sobre o marido, as olhadas de desprezo e as risadas que lhe faziam sentir como se estivesse carregando um fardo. Ela queria ser livre e, em seu coração, acreditava que a liberdade significava deixar Pedro para trás. Certa noite, enquanto estavam sentados à mesa de jantar, Clara olhou profundamente nos olhos de Pedro, que estava distraído, servindo uma simples refeição. Com a voz tremendo, ela disse: Pedro, precisamos conversar. Ele imediatamente sentiu que algo estava errado. Seu coração disparou. Sobre o que você quer falar, Clara? Ele perguntou, tentando esconder a ansiedade. Clara hesitou por um momento, mas a determinação tomou conta dela. Eu não posso mais viver assim. Eu sinto que estamos em lugares diferentes. Eu quero me divorciar. As palavras caíram como uma bomba no silêncio da sala. Pedro ficou paralisado, sem saber como reagir. Seu olhar se perdeu na mesa, enquanto a dor e a confusão se misturavam em seu coração. Você realmente quer isso? Ele perguntou, a voz baixa e cheia de tristeza. Clara apenas acenou com a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A cena,
que poderia ter sido carregada de raiva e gritos, foi silenciosa e cheia de um sofrimento profundo. Em vez de discutir, Pedro simplesmente a ouviu, absorvendo a realidade do que estava acontecendo. O divórcio não foi apenas um término de um casamento, foi a desintegração de um sonho que eles haviam construído juntos. Para Pedro, foi como perder uma parte de si mesmo, mas ele sabia que não podia forçar Clara a ficar ao seu lado. Após a separação, ele decidiu que não se deixaria abater. Mesmo com o coração partido, Pedro carregava uma resiliência silenciosa. Ele sempre foi um lutador, e isso não iria mudar. Nos dias que se seguiram ao divórcio, Pedro se dedicou ainda mais ao seu trabalho como gari. Ele encontrou conforto em suas rotinas diárias, acordando cedo todos os dias e saindo para as ruas. O som das rodas de seu carrinho de lixo e o cheiro fresco da manhã se tornaram seus companheiros. Ele começou a perceber a beleza em seu trabalho, algo que não havia notado antes. Com o passar do tempo, ele viu que sua função era muito mais do que apenas limpar as ruas. Ele estava ajudando a construir uma comunidade melhor, e isso lhe trouxe um novo propósito. Pedro começou a se envolver mais em projetos de reciclagem e educação ambiental em sua cidade. Ele organizou mutirões com outros trabalhadores e incentivou os moradores a cuidar do meio ambiente. Com isso, ele não apenas resgatou sua autoestima, mas também se tornou uma voz respeitada em sua comunidade. A dor da separação ainda o acompanhava, mas ele a transformou em motivação para ser uma pessoa melhor e fazer a diferença. Certa noite, após um longo dia de trabalho, Pedro sentou-se em seu sofá, olhando para as fotos que ainda adornavam as paredes de sua casa. Havia imagens de momentos felizes com Clara, mas ele percebeu que precisava deixar o passado para trás. Com um suspiro profundo, decidiu guardar aquelas lembranças, mas não permitir que elas o impedissem de seguir em frente. Ele pegou um caderno e começou a escrever seus sonhos novamente, desta vez focando em suas próprias aspirações e em como poderia contribuir para o mundo. Assim, Pedro transformou sua dor em força. Ele começou a participar de cursos e workshops, buscando aprender mais sobre sustentabilidade e empreendedorismo. Sua determinação e resiliência impressionaram a todos ao seu redor, e logo ele estava sendo convidado para palestras, compartilhando sua história e inspirando outros a encontrar o valor em suas próprias jornadas, independentemente de onde vieram. O caminho não foi fácil, mas a cada pequeno sucesso, Pedro sentia seu coração se curar um pouco mais. Ele redescobriu seu amor pela vida, pela natureza e por sua comunidade. Com cada passo dado, ele se aproximava de um futuro que, embora diferente do que havia imaginado, estava repleto de novas possibilidades e esperanças. Os anos se passaram, e Pedro continuou sua vida com a mesma determinação e resiliência que cultivara após o divórcio. A dor da separação se transformou em um combustível poderoso que o levou a explorar novos horizontes. Ele trabalhou como gari, mas agora também se dedicava a causas sociais e ambientais com fervor. A cidade se tornava um espaço de oportunidades, e ele estava decidido a fazer a diferença. Durante uma de suas jornadas de trabalho, Pedro se deparou com um problema que o tocou profundamente: a quantidade de lixo acumulado nas ruas e parques da cidade. Ele percebeu que muitos moradores não sabiam como separar corretamente os resíduos ou a importância da reciclagem. A partir daí, uma ideia começou a germinar em sua mente. Se ele quisesse mudar a percepção das pessoas sobre a limpeza urbana e o meio ambiente, precisaria agir de forma mais impactante. Pedro decidiu criar um projeto comunitário que unisse educação e ação. Ele organizou uma série de mutirões de limpeza, convidando moradores, amigos e até colegas de trabalho a se juntarem a ele. Ele levou crianças e adultos para as ruas, explicando como a limpeza do espaço público não apenas embelezava a cidade, mas também contribuía para a saúde e bem-estar de todos. Com entusiasmo e um carisma natural, Pedro conseguiu engajar a comunidade. A ideia de que cada pequeno ato contava começou a ganhar força, e a participação nas atividades aumentou. A mudança não passou despercebida. A comunidade, antes apática em relação ao lixo e à poluição, começou a se unir em torno de Pedro. Ele se tornou uma figura respeitada, e as iniciativas que liderava geraram uma onda de transformação. As ruas estavam mais limpas, e a consciência ambiental crescia a cada dia. Mas isso era apenas o começo de uma jornada ainda mais extraordinária.
Um dia, durante uma dessas mutirões, um empresário local que passava pela área ficou impressionado com a dedicação de Pedro e sua habilidade de mobilizar a comunidade. Ele se aproximou e ofereceu a Pedro a oportunidade de colaborar em um projeto de sustentabilidade que envolvia o desenvolvimento de uma startup focada em soluções ecológicas. A proposta era simples, mas revolucionária: criar uma empresa que incentivasse a reciclagem e a redução do desperdício. Com o apoio da comunidade e a confiança desse empresário, Pedro aceitou o desafio. Ele começou a trabalhar em sua nova empresa, onde suas experiências como gari e ativista ambiental se tornaram fundamentais. O trabalho duro e a visão de Pedro começaram a dar frutos. A startup cresceu rapidamente, atraindo a atenção de investidores e de organizações ambientais. O antigo gari que muitos viam com desprezo se transformou em um empresário de sucesso, um líder que inspirava outros a lutarem por um mundo melhor. As palestras que ele dava sobre a importância da limpeza e da sustentabilidade começaram a ganhar notoriedade, e ele foi convidado para compartilhar sua história em conferências ao redor do país. Mas a mudança não afetou apenas a vida de Pedro, ela teve um impacto profundo em sua cidade. Com sua empresa, ele criou programas de educação e treinamento para jovens, oferecendo empregos e oportunidades para aqueles que, como ele, vinham de origens humildes. Pedro não só havia encontrado seu propósito, mas também estava ajudando outros a encontrarem o deles. Ele se tornou um símbolo de esperança e transformação, uma prova viva de que o amor e a resiliência podem levar a mudanças significativas. Anos depois, Pedro foi convidado a participar de um evento de premiação de iniciativas sociais e ambientais. Com um misto de nervosismo e entusiasmo, ele se preparou para falar. Quando chegou sua vez, olhou para a plateia e viu rostos conhecidos, amigos, familiares e até antigos colegas de trabalho. Ao compartilhar sua trajetória, ele refletiu sobre como a dor do divórcio o havia moldado e como cada desafio enfrentado o havia empurrado para a frente. Na vida, ele começou: todos nós enfrentamos dificuldades. Mas o que nos define não é o que nos acontece, mas como escolhemos reagir. Quando minha vida mudou, eu poderia ter desistido. Mas escolhi lutar, e isso não só transformou meu destino, mas o de muitos ao meu redor. As palavras de Pedro ressoaram com todos ali presentes. Ele recebeu aplausos calorosos, e naquele momento, ele percebeu que havia encontrado não apenas sucesso, mas um novo sentido de pertencimento e propósito. Ele não era mais apenas o gari que havia sido desprezado, agora, era um homem que havia conquistado seu lugar no mundo, moldado pelo amor, pela luta e pela determinação inabalável. O ciclo de dor havia se transformado em uma jornada de esperança, e Pedro estava pronto para continuar essa jornada, com o coração aberto para o que o futuro ainda reservava. Os anos se passaram, e a vida seguiu seu curso para Clara. Após o divórcio, ela mergulhou em uma nova rotina, buscando preencher o vazio deixado pela separação. Clara se dedicou ao seu trabalho artístico, investindo em exposições e na busca por reconhecimento. No entanto, o sucesso profissional que tanto desejava não trouxe a satisfação que ela imaginava. Cada prêmio recebido, cada elogio, parecia vago e sem sentido. No fundo de seu coração, uma sensação de falta persistia, como um eco distante que nunca se calava. Durante esse período, Clara frequentemente se lembrava de Pedro. O jeito como ele a fazia rir, sua determinação e a maneira como sempre acreditou nela, mesmo quando ela mesma duvidava. Mas, envergonhada, ela tentava afastar esses pensamentos, convencendo-se de que o divórcio foi a melhor decisão. Eu precisava ser livre, dizia a si mesma, mas a verdade era que, em meio a todo o sucesso, havia uma saudade profunda que não a abandonava. Em uma manhã ensolarada, Clara foi convidada para uma feira de arte em um parque local, um evento que atrairia artistas e admiradores de toda a região. Ela hesitou antes de aceitar o convite, mas acabou decidindo ir, pensando que poderia ser uma boa oportunidade para promover seu trabalho. Com uma blusa colorida e um sorriso nervoso, ela montou seu estande, cercada por suas obras. À medida que o dia avançava, Clara sentia um misto de excitação e ansiedade. Enquanto os visitantes apreciavam suas pinturas, ela tentou ignorar a inquietação que crescia em seu peito. Mas, por volta da tarde, algo inesperado aconteceu. Clara levantou a vista de seu trabalho e, para sua surpresa, viu Pedro se aproximando.
Ele estava diferente. Os anos de luta e sucesso deixaram marcas em seu rosto, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade. O coração de Clara disparou. Era como se o tempo tivesse parado. O ambiente ao redor desapareceu, e tudo o que restou foi a visão dele, parado ali, observando suas obras. Pedro também a reconheceu imediatamente. A princípio, hesitou, mas logo se aproximou, um sorriso tímido nos lábios. "Oi, Clara", ele disse, sua voz carregada de emoção. "Você está incrível." As palavras, simples e sinceras, ressoaram no coração dela. Clara sentiu um nó na garganta. "Oi, Pedro", respondeu, tentando manter a compostura, mas a nostalgia inundou sua mente. Lembranças de risos, conversas profundas e sonhos compartilhados surgiram à tona. O reencontro, embora carregado de emoções, não tinha a atenção que Clara esperava. Eles começaram a conversar como se o tempo nunca tivesse passado, relembrando os velhos tempos, as piadas internas e as memórias que ainda os uniam. Pedro contou a Clara sobre sua jornada, como a determinação e o foco o levaram a criar sua empresa de sustentabilidade. Ele falava com paixão, e Clara se viu admirando não apenas suas conquistas, mas também o homem que ele se tornará. Conforme a conversa fluía, Clara começou a perceber o peso do arrependimento em seu coração. Ela lembrou-se das palavras que dissera quando se separaram, a forma como suas inseguranças haviam se transformado em críticas dolorosas. Pedro nunca mereceu aquilo, e agora, ao vê-lo tão bem-sucedido e feliz, Clara não pôde evitar sentir que havia perdido algo precioso. A realidade de sua escolha se instalou em sua mente como uma sombra, e, apesar do sucesso que conquistara, havia um vazio que nada parecia preencher. O sol começava a se pôr, e a luz dourada iluminava os rostos deles enquanto conversavam. "Sabe, Clara", Pedro disse, com um olhar profundo, "sinto que cada um de nós seguiu seu caminho e isso é bom. Mas também sinto que as coisas poderiam ter sido diferentes." A sinceridade nas palavras de Pedro tocou o coração de Clara, e, por um momento, ela se viu paralisada, sem saber como responder. "Eu me arrependo", ela finalmente confessou, a voz embargada. "Arrependo-me de como terminei tudo. Eu deveria ter valorizado você e nosso amor. Não percebi o quanto você era especial para mim até que você se foi." As palavras saíram como um desabafo, e Clara sentiu um peso se dissipar em seu coração. Ela olhou nos olhos de Pedro, esperando que ele entendesse sua sinceridade. Pedro sorriu, mas havia uma mistura de dor e compreensão em seu olhar. "A vida nos leva por caminhos estranhos, não é? Mas eu não guardo rancor, Clara. Aprendi muito com tudo isso. E hoje, tenho orgulho de quem me tornei." A conversa fluiu, cheia de sinceridade e compreensão. Era como se, por um instante, o passado se desvanecesse e eles pudessem ser apenas dois amigos se reencontrando, repletos de histórias e aprendizados. À medida que a noite avançava, eles decidiram tirar uma foto juntos, um símbolo do reencontro e do novo capítulo que se abria para ambos. Ao posar, Clara sentiu que, apesar de suas diferenças, havia uma conexão que ainda existia entre eles, uma amizade que nunca havia sido completamente perdida. Era uma nova chance de olhar para o futuro, mesmo que o passado ainda pesasse em seus corações. Naquela noite, enquanto Clara voltava para casa, uma sensação de esperança a acompanhou. O reencontro com Pedro havia despertado sentimentos que ela pensava ter enterrado. E, embora não soubesse o que o futuro reservava, havia uma coisa que Clara tinha certeza: a vida era feita de segundas chances, e ela estava disposta a se abrir para novas possibilidades. Assim, ela olhou para a estrada à sua frente, cheia de luzes e promessas, determinada a transformar seus arrependimentos em aprendizados e a reescrever sua própria história. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.